tudo bem? Estou aqui com o Felipe Matheus, tudo jóia? A gente está gravando um vídeo juntos e é um prazer ter você aqui comigo. Todo meu, inteiríssimo meu prazer, cara. E a gente está muito feliz e a gente se conheceu ontem pessoalmente e a gente vai começar esse vídeo, o tema dele é conexão. Conexão de pessoas, conexão no reino de Deus, conectando pessoas, conectando irmãos em Cristo. E a gente vai falar, acho que nada melhor que começar falando sobre como a gente se conectou. Foi engraçado, cara. Um dia, daqui a pouco eu vejo 2 comentários no vídeo meu. Inclusive, se puder depois colocar aquele linkzinho aqui, pra você clicar no meu canal, conhecer também um pouquinho do meu trabalho. E o Lucas comentou e, mano, eu nem sabia na verdade quem ele era. Mano, a gente precisa gravar alguma coisa, mano, da hora demais o que você tem feito aí e tal, o conteúdo. E, mano, não sei o que me deu na cabeça. Eu fui atrás desse brother no Instagram, velho. E eu falei, bom, o que será que é ele e tal? E, mano, querendo ou não, tipo, cara estranho comentando num vídeo meu, até aí, ok, mas sabe quando você sente que tem alguma coisa que Deus quer fazer e tal? Não, e detalhe, por que é cara estranho? Eu comentei 3 vezes. Então, o primeiro comentário é: pô, cara, muito legal o seu vídeo, sou de Curitiba, quero muito gravar um vídeo com você. Aí eu comentei de novo: cara, sério, mano, vamos gravar um vídeo junto. Eu comentei 3 vezes, parece que o cara tava perseguindo a pessoa. Não, mano, e Curitiba, eu moro em Guarulhos, né, pra quem não sabe. E só que olha como é que é as paradas de Deus, né? Meu pai trabalha aqui. Eu nasci aqui, tenho amigos aqui e, enfim, falei, cara, chamei ele, mano, eu tô indo pra Curitiba semana que vem, bora fazer uma coisa? Bora! E ele falou, mano, vem na minha base missionária, vamos trocar ideia. E mano, aí Deus foi criando essa conexão, esse link, cara. E legal, que enquanto a gente tava conversando, enquanto a gente compartilhava, e falava, pô, mas você conhece essa pessoa? Pô, cara, conheço e tal. Ah, mas você conhece essa e tal. Daí ele falou, pô, amanhã. Daí eu falei que ele tava comentando que é da Comunidade da Graça e tal. E aí eu comentei, poxa, a Comunidade da Graça aqui de Curitiba, eu já participei um tempo, conheço o pessoal lá. Ele, não, você conhece o Belfort? E, cara, inclusive a gente tá aqui. Vem cá, Belfort. A gente tá aqui na Belf's Burger and Beer. Venham conhecer aqui no Cristo Rei. É muito top. Eu experimentei pela primeira vez hoje. Cara, é top esse lugar. Venham aqui. Eu vou colocar aqui o texto aqui, a tag pra vocês visitarem aqui. É muito bom mesmo. Eu sei que parece que. Vem cá, por favor, o dono do estabelecimento não vai aparecer aqui? Nós estamos fazendo propaganda do seu estabelecimento. Você, por favor, abrir. Um dos melhores burgers, das melhores hamburguerias de Curitiba aí, ó. Vem conhecer, sério. Tem galera top, muito bom. Pode ir embora, tchau. E aí, meu, a gente. E aí a gente com esses contatos foi se alegrando ainda mais, né? Tanto compartilhando sobre propósito, sobre chamada de vida. E, meu, ontem rolou tanta loucura, porque era pra gente gravar esse vídeo ontem na base missionária, mas a presença de Deus encheu o lugar, já virou turno de oração. E a presença de Deus veio, até palavras proféticas, instruções. E a gente está muito feliz para falar sobre isso. E a gente queria compartilhar isso com vocês, para que vocês também, né, Fih, pudessem viver essas conexões do reino, né? Eu acho engraçado, né, porque no reino de Deus, cara, a gente acaba vendo que existem conexões que acabam casando, a gente nem imaginava. Então, tipo, assim como o Lucas conhece uma galera que eu conheço e vice-versa, eu tava falando pra ele, mano, não dá nem pra eu pecar, né, velho? Porque um dia que eu sair aí, sei lá, alguém vai me reconhecer de alguma maneira. E agora pior, né? Porque, enfim, com coisa no YouTube, na internet, a galera acha a gente... Meu irmão, então assim, a nossa vida a gente perdeu, né, mano? Sim. Uma vez que a gente entregou pra Cristo, a gente vai fazendo essas conexões do reino e não dá mais pra voltar atrás, porque a gente constrói um firme fundamento que é Cristo. Se a gente for construir outra coisa, a gente vai ruir. E, enfim, vamos... Eu acho legal quando você falou aqui sobre
não dá para pecar, né? Quando a gente começa a exercer um nível de influência, eu olho para a vida de Pedro, depois que Jesus morre e ressuscita, e ele volta a fazer o que ele fazia anteriormente, o que Jesus tinha tirado ele daquela posição. Ele volta a pescar e ele tá lá todo livrão, assim, com poucas roupas e tal. E Jesus volta a se mostrar diante dele, ou visitar. E aí, Pedrão, como é que tá as coisas? Né? E hoje a gente teve uma experiência até engraçada aqui, né? E até compartilhar com vocês o quanto é legal, o quanto Jesus persegue o nosso coração, né? O quanto Jesus está procurando a nossa vida. A gente estava aqui de boa, conversando, comendo, e de repente chega um molequinho assim, pequeno assim, e ele pedindo, né? Você tem alguma coisa para me dar? Daí o filho deu batata para ele, eu tirei 5 assim da minha carteira e dei. Eu perguntei, qual é o seu nome? Ele falou, Jesus. A gente quase caiu assim. Já voltou? Ficou assim. Aí na hora, né, a gente lembra. Eu não achei que você ia voltar dessa maneira. Mas voltou, já pediu batata. Pediu batata ainda. Então, aquele texto, né, Steve Nunes, não, vestiste-me com fome, não me deste de comer, a gente deu batata, hein, Jesus? Batata e 5. Tô salvão, nós estamos salvão aqui, né, velho? Eu dei de comer e deu 5, que dá também pra comprar alguma coisa pra beber. Né? Mas o que é legal, né? Quando a gente se abre pra essas conexões, em Hebreus 13 fala que quando as pessoas são hospitaleiras, não sabendo, eles acolheriam anjos. Sim. Então essa questão de ser hospitaleiro é muito legal, né? Cara, eu acho isso tão espiritual, às vezes a galera que tem célula, e você tem uma célula na sua casa, às vezes o cara não exerce, por exemplo, liderança num discipulado, num tete-a-tete, mas o cara abre a casa dele, por exemplo. Às vezes o cara não é um pastor, ele não é um profeta, ele não é um cara que tá tipo cabeça à frente da parada, mas por ele ser um cara que abre a casa, ele tá fazendo algo tão espiritual que ele nem imagina o poder disso na vida de pessoas. Então você que acolhe pessoas, você que é hospitaleiro, você está sendo utilizado pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo de uma maneira que vai mudar vidas às vezes para sempre. Com certeza. E continue assim, né? Persiga isso. Isso não é menos do que estar em proeminência, estar em evidência, né? A gente vive uma época de muita alta performance religiosa, né? Então, se você não tem essa alta performance, se você é aquela pessoa debaixo das cortinas, que você está sempre no backstage, né? Você é sempre a pessoa que conecta os outros, você é sempre aquele que serve as mesas. Na verdade, você é tão importante quanto aquele que está em proeminência, tão importante quanto aquele que está pregando, que está profetizando. Sim. Que você está valorizando um dos pilares maiores do cristianismo, que é a comunhão. E a gente está falando de conexões do reino. Falando em proeminência, né? Às vezes você é um cara que está sim sendo visto por pessoas, e justamente por conta disso que você tem se afastado das próprias pessoas. Isso é um paradoxo muito complicado, cara. E a gente infelizmente acaba vendo isso na vida de pessoas que lideram jovens, lideram células, lideram grandes coisas, mas se afastam de pessoas por... não, eu cheguei aqui num nível que eu quero conversar só com as pessoas que eu escolho. Imagina se eu pensasse desse jeito e você também. Você não tinha comentado no meu vídeo e eu não tinha ido atrás de você pra gente trocar ideia. Isso não estava acontecendo agora. Com certeza. Enfim. Então, um exemplo disso é Diótrefes, né? Que a gente relembrou aqui do texto, que está lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 9. Diz assim, João está instruindo a igreja. E primeiro é interessante que no primeiro versículo ele declara a carta para Gaio, que é um amado presbítero que está servindo, que está amando a verdade, que está prosperando, está ajudando a igreja com respeito à comunhão. E no versículo 9, aí ele orienta a igreja, escrevi a igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. E por esse motivo, se eu for vos visitar, eu chamarei a atenção dele pelo mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas. E ele recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja.
né? Então, desde a igreja primitiva tinha essa como tem diótrefes, né, velho, hoje em dia. Com certeza. Então, são pessoas que têm um certo nível de influência muito grande, por sinal, autoridade e proeminência, e elas acabam determinando, ó, o grupo A, o grupo B não faz parte da nossa bolha aqui, não faz parte disso, e por conta disso eles estão excluídos, excomungados, né? Sim. E aproveitando, cara, eu queria citar Provérbios 18:1, que diz assim: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, você quer ver uma pessoa tola? É uma pessoa isolada, é uma pessoa que pensa que sabe tudo. Então, a gente vê muita gente que se acha autossuficiente e existe essa coisa do... Como que se chama a expressão de se alimentar de si mesmo? Retroalimentar. Não, é retroalimentar? Eu esqueci agora a palavra, mas enfim. Autofagismo? Enfim, isso, autofagismo, é isso mesmo. Então a gente acaba percebendo muitas pessoas que são autofágicas e que não reconhecem a igreja de Cristo, mano. Não reconhecem que é necessário a igreja local. Talvez, muitas vezes porque se depararam com diótrefes no meio do caminho. Isso. Mas que acabam se tornando como diótrefes no final das contas porque desacreditam da igreja. E outra parada conectada com essa de autofagia que é muito louca, tem uma profecia que, eu não me recordo do texto certo, mas Jeremias está profetizando, falando sobre quem vai direto à fonte e quem está cavando cisternas para si mesmo. Qual é o nosso costume hoje, e tem se criado esse costume, de cavar cisternas e construir estoque espiritual. Então você vai nos domingos, nos cultos semanais, nos grupos pequenos, você constrói estoques espirituais. E aí a gente olha para a vida espiritual como se fosse um vaso que tem que se encher de óleo. Aí quando ele fica cheio, a gente não faz nada. E fica assim, construindo cisterna e enchendo estoque. Mas a gente nunca vai direto à fonte e nunca compartilha também o que tem. Às vezes você tá cheio de palavras no seu coração que você só tá, tipo assim, nossa, eu nunca posso compartilhar essa palavra num grupo pequeno, na célula. Poxa, nunca consigo pregar isso nos jovens. O ministério nunca vai pra frente porque eu não consigo, não me dá oportunidade para pregar ou para ministrar essa palavra. Cara, às vezes você tem que sentar na mesa e compartilhar esse segredo espiritual que está no seu coração para a vida dos seus amigos. E isso vai restaurar a vida dele, isso vai abençoar a vida dele e vai fazer, às vezes, muito mais diferença do que você fazer isso no púlpito, né? Porque às vezes você está conectando pessoas ali que vão alcançar muitas outras vidas de uma maneira assim, como se fosse um dominó. Então, não seja essa pessoa que cava em cisternas e construi estoques, né? Mas se conecte à fonte e dê algo de beber, né, para as pessoas, né? Não fique guardando essas... A gente pode até usar esse exemplo da greve recente, né? Então, galera que usava o carro uma vez por mês, o cara conseguia ficar ali, mas quando teve a greve, quando teve o caos, o cara foi lá, ficou na fila 3-4 horas para encher o tanque do carro dele, mas ele vai usar uma vez só. Ele poderia estar dando o lugar dele para uma outra pessoa que precisa muito mais, né, do carro e tal. Então, essa mentalidade, essa humanidade, né? Falta um pouco de se conectar mais com o próximo, de abrir mais nosso coração para ajudar os outros. E nem sempre a gente está agrupado, quer dizer que a gente está unido. Eu acho que isso é um reflexo... muito forte isso. É um reflexo de uma cultura caída que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. E essa greve mostrou pra gente isso. Do quão a gente está agrupado, o quantas pessoas existem. Você vê vários agrupamentos, por exemplo, quando você está ali a gente estava nas ruas e vendo as filas dos carros para tentar abastecer, você via, tem muita gente agrupada, mas gente unida mesmo em prol de algum bem da nação, infelizmente não. E isso a gente vê pelos postos de gasolina que estavam com gasolina, que colocaram gasolina a R$ 9,99. A gente vê aí mercados que colocaram, o Belf estava falando aqui, ele é dono desse restaurante aqui. É claro que a crise também deu uma apertada que, chegaram a ver maço de couve por quanto? R$70? 50? Então, olha onde a gente chegou, amigos. Sim. E aproveitando,
eu acho que é algo que a nossa geração também precisa entender um pouco mais. Eu creio que Jesus já tem despertado uma galera para isso. Ainda mais por conta de todos esses movimentos e essas coisas que têm acontecido, mas a gente precisa entender que a nossa igreja não é melhor que a do meu irmão. Porque muitas vezes a gente tem essa mentalidade que não, eu preciso ter relacionamento só com a galera da minha igreja. Só que Deus quer te mostrar nuances do reino que só consegue te mostrar isso se você ver um outro ponto de vista, porque todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Com certeza. E aí a gente pode lembrar daquele texto que até o Fia anotou aqui, onde Paulo está instruindo a igreja. Quem é de Paulo? Quem é de Apolo? Né? Quem dá um crescimento é Cristo. Você pode ser de Paulo, você pode ser de Apolo. Então eles estavam ali na igreja naquela confusão de quem era batizado por quem era pastoreado por quem. E na verdade isso não tinha importância a nível de desagrupamento ou ser parte de alguém. Mas na verdade eles tinham que entender que o crescimento vinha de Cristo e que Cristo habitava em todas, né? Então hoje a gente tem muitas vezes a pergunta: poxa, mas de qual igreja você é? Eu sou da igreja de Cristo, da igreja do corpo de Cristo. Existe outra, né? Então a galera está começando a responder assim, porque ainda esse problema é muito eminente nos nossos dias, né? Eu acho que se a gente fosse resumir esse vídeo numa coisa, é um convite a todos nós a sermos igreja verdadeira nas 3 esferas, que é na nossa igreja local, onde a gente constrói junto com o corpo de Cristo local, enfim, em prol da população, das pessoas ali que estão na sua cidade, que estão no seu bairro, de a gente ser igreja de Cristo espalhada ao redor da terra, e a gente ser igreja a nós mesmos como um templo do Espírito Santo, entendendo que Ele fala conosco e que existe em nós algo para ser cumprido. Então, só que a gente só consegue construir com pessoas, porque as pessoas vão nos ajudar a chegar nos destinos, e nós vamos ajudar muitas pessoas a chegar em seus destinos também. E talvez você tá como Elias, tipo, na caverna. Só restou eu aqui que oro, só tem eu aqui que tô pensando nisso, pensando nas coisas de Deus, tô procurando amigos e não tem ninguém, eu não tenho amigo. Mas você sempre fica na mesma bolha, você nunca vai visitar outra igreja, outro grupo de irmãos, outro grupo de jovens, outra célula, você nunca se abre para ir nos lugares e conhecer novas pessoas. Então, abra o seu coração, né? Conheça novas pessoas, esteja aberto para conhecer. De maneira nenhuma a gente está falando saia da sua igreja. Com certeza não, né? Muito pelo contrário, a gente quer que você fique realmente na tua igreja e que construa relacionamento lá, mas entenda que o brother que é da Adventista e você é da Assembleia de Deus, ele não é endemoniado por causa disso. Você tem parte com ele, tem que ter parte com ele, até porque se ele tem um coração alcançado pela graça de Deus, transformado através de Jesus Cristo, vai ser salvo, mano. E se você também tem isso no teu coração, se Jesus realmente alcançou, você vai ser salvo também lá no céu. E aí, como é que vai ficar? Vocês não vão se falar? O outro era endemoniado? Não faz sentido. E eu acho que existe uma alegria muito grande quando você se conecta com o corpo de Cristo de uma maneira mais ampla, e uma maturidade também de lidar com as diferenças, tanto teológicas quanto doutrinárias. É muito legal você se conectar com o corpo de Cristo dessa maneira, né? E o seu propósito vai ficando, ao invés de ele ficar confuso, ele fica cada vez mais claro, na verdade. Todas as vezes que eu me conecto e conheço novas pessoas, o meu chamado, a minha convicção de vida fica mais forte. Não, eu fui chamado para isso. E às vezes a tua paixão pela igreja local até aumenta. Quando você visita outras igrejas, total sentido isso. Eu volto pra minha igreja apaixonado por ela, entendeu? Com saudade, né? Então, isso é legal. Às vezes você tá ali vivendo a mesmice todo dia, vivendo a rotina das igrejas. Quando você vai pra outra, você vê os problemas da outra, você vê as dificuldades da outra igreja. Minha igreja é abençoada, entendeu? Cara, mas isso é verdade. Vai pra um tempo missionário, vai, enfim, sair de onde você tá e ficar um tempo em outro lugar. Por exemplo, acho que com o Lucas aconteceu isso. Quando você volta pra tua igreja,
Mano, você não vê a hora de ver a galera, você não vê a hora de trabalhar lá, você não vê a hora de compartilhar e também receber coisa da igreja, cara. Então, é isso, mano. É isso, gente. Então, espero que vocês se conectem, né, com mais pessoas. A gente está aqui também. Se conecte conosco, comenta aqui nesse vídeo, fala sobre suas experiências, do que esse vídeo impactou sua vida. Compartilhe com seus amigos que estão vivendo dentro das bolhas e não estão se conectando com ninguém. Saiam das cavernas, galera. Saiam das cavernas. Existem pessoas que não se dobraram. Valeu? Se inscreve no canal do Fi. Esse cara é uma bênção de Deus. Os vídeos dele são muito legais. Tamo junto. Valeu. É nóis, beijo. Tchau.